Aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. Neste vídeo, eu vou te ensinar como você negociar rompimento de suporte e resistência mais Fibonacci. É possível que você já conheça esses conceitos, mas eu quero te apresentar algo aqui um pouco mais organizado, mais parecido com um plano de trading. A ideia é que ao final desse vídeo você tenha a direção por onde você começar a olhar um modelo operacional e a partir daí você organizar o teu plano de trading. Sem plano de trading não tem operação. Eu recomendo que se você não tem um plano de trading, tá? Ao final desse vídeo você organize um plano de trading para que você tenha mais chance de ter sucesso no mercado financeiro. Então é importante que você tenha tudo isso muito bem definido e organizado, tá bom? Mas primeiramente eu devo dizer que esse vídeo é oferecido a você através da corretora Markets.com, que é onde eu faço as minhas operações pessoais no mercado financeiro. A Markets é uma corretora multirregulamentada que está presente em mais de 170 países e tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo. Então, se você quiser saber, ter acesso a uma corretora séria para você fazer as suas operações, entra aqui embaixo, vai estar o link da Markets, abre uma conta, faça o seu teste, tá? E é basicamente onde eu faço as minhas operações, então você pode ficar tranquilo que é uma corretora muito boa. Agora vamos para o tema do nosso vídeo, sem mais demoras. Bom, negociar suporte e resistência, você talvez já tenha alguma ideia, tá? Suporte e resistência. Rapidamente, não é o tema do vídeo aqui, mas só para a gente ficar todos na mesma página, dentro daquilo que eu vejo como suporte e resistência, uma resistência é uma região onde o preço encontrou dificuldade em continuar subindo, tá? E depois ele caiu. Então a gente geralmente desenha a resistência nesse formato, pode ser interpretado como teto, onde o preço bateu e depois inverteu. Diferente do que muitos traders pensam, eu vejo suporte e resistência como zonas de interesse e não como um número exato, tá? Então é uma zona que pode funcionar como resistência. Suporte é a mesma coisa, porém para o lado oposto, né? Então um suporte é uma região de preço onde o preço não conseguiu continuar caindo para baixo daquele nível, tá? E segurou nesse suporte. Também, mesma coisa, eu vejo suporte como região de interesse e não exatamente como um número exato, beleza? Muito bem, e Fibonacci? Se você quiser saber sobre Fibonacci desde o zero, tem outro vídeo aqui nesse canal onde eu te explico, te ensino o que é Fibonacci, como utilizar nas suas operações e etc. Não vou me estender tanto, mas eu vou juntar essas duas coisas, como negociar suporte e resistência usando Fibonacci de forma um pouco mais organizada para te dar uma orientação nesse sentido, tá? Muito bem, Fibonacci, temos a ferramenta Fibonacci por aqui. A gente pode ver, a minha Fibonacci já está com os níveis anotados, tá? 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4. Aqui temos o nível 0 e o nível de 100%, ok? Primeira coisa, como que nós vamos negociar suporte e resistência? Veja bem, eu vou te dar uma ideia aqui que você poderá depois expandir ela. Você poderá, né, ampliar esse conhecimento, né, para além, principalmente organizar, tá? No formato de plano de trading. Veja bem, o que é um plano de trading? É um conjunto de regras específicas organizadas de forma hierárquica que vão te dizer exatamente como, quando, por que se posicionar no mercado. Ok? Tem que estar escrito, não basta estar na sua cabeça e etc. Então, tem que estar bem definido. Bom, então imaginemos a seguinte situação. Vamos negociar rompimento de suporte ou de resistência com Fibonacci. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, vamos marcar apenas 2 pontos no gráfico. Não é 3, tá bom? Não é 1. Vamos marcar 2 pontos de suporte e de resistência no gráfico. Quais? Os mais recentes. Vamos escrever isso? Então aqui nós temos as anotações dessa nossa aula, né? Como negociar suporte e resistência mais Fibonacci. Vamos marcar 2 pontos no gráfico. Os mais recentes é um suporte e uma resistência. Vamos pegar aqui, por exemplo, este exemplo aqui, tá? Imagine que nada disso tinha acontecido ainda. Ó, isso aqui não tinha acontecido, estávamos exatamente nesse momento do gráfico, ok? Qual seria o suporte e a resistência que nós vamos marcar? Nesse caso, vamos marcar esta resistência e este suporte. Esses são os mais recentes e os mais importantes, ok? Então, basicamente é isso. O que nós vamos fazer? Aqui eu estou no gráfico de 1 hora, mas isso aqui vai funcionar em qualquer período, tá? Gráfico de 5 minutos ou gráfico diário, como você quiser. Então, o que nós vamos fazer? Marcamos o suporte. Vamos ver o que aconteceu com o mercado depois. O mercado veio,
Primeiramente, é claro, temos que esperar que aconteça o rompimento de um desses níveis, tá? O mercado está caindo, ok. Opa, talvez aqui o rompimento. Rompeu. Uma vez que ele rompeu esse ponto de suporte, o que nós vamos fazer? Já que ele rompeu o ponto de suporte, nós vamos marcar. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente. Nós vamos marcar, uma vez que ele rompeu, né? Nós vamos anotar isso aqui com Fibonacci, marcando desde esse topo até esse fundo, traçando Fibonacci nesta região. E aqui, bom, uma vez que está marcado esse ponto, rompeu esse ponto de suporte, portanto, este ponto de suporte passa a ser o nosso ponto de referência e nós vamos procurar por algum nível da Fibonacci que aconteça junto desta região. Ou seja, entre 38,2 e 61,8, tá? Que aconteça nessa região. Pode acontecer de o preço não voltar até aqui? Pode. Pode acontecer do preço não respeitar? Pode. O que aconteceu? Bom, o mercado fez o seu movimento, tá? Marcou, ok, e voltou até próximo da região. É por isso que eu olho para suporte e resistência como regiões de interesse. Então, nesse caso aqui especificamente, a gente marca este nível aqui com Fibonacci, tá? Considerando que ele fez essa aqui era o ponto de referência anterior, do ponto de suporte, a gente pode observar como esse suporte, ele já aqui foi suporte, bom, esta região funcionando como uma região de resistência. Um suporte, uma vez rompido, tende a se transformar em resistência. Então a gente pode observar esta região por aqui. É por isso que eu falei para você no começo do vídeo que eu não vejo suporte e resistência como níveis exatos, mas sim como regiões de interesse. Nesse caso especificamente, o mercado veio até os 50%, depois tocou no 61,8 e no 61,8 de novo. Inclusive aqui teve um pequeno toque também. Nesse caso, qual que poderia ter sido, né, entradas nesse caso? Poderíamos pensar em algumas possibilidades de entrada. Vamos pensar quais seriam elas. Olha, essa aqui já poderia ter sido uma possibilidade de entrada na formação desse candle no gráfico de 1 hora, tá? Então aqui este candle, deixa eu colocar uma setinha para você ver exatamente. Esse aqui teria sido, essa seria uma possibilidade de entrada. Aqui uma outra possibilidade de entrada em um padrão de engolfo. Aqui uma outra possibilidade em um pequeno pin bar, ok? Muito bem. O que nós vamos esperar então? Que aconteça o rompimento de um desses níveis de suporte ou de resistência que nós marcamos anteriormente. Vamos escrever isso, tá? Vamos colocar aqui uma numeração, ok? Então, número 2, né? Aguardar que aconteça o rompimento de um dos dois pontos de interesse, ok? Aguardar que aconteça o rompimento de um dos dois pontos de interesse. E aí, depois que ele faz o rompimento, nesse caso aqui, o que acontece? Bom, procuramos a confluência entre o suporte rompido e um nível da Fibonacci, ou a resistência rompida e um nível de Fibonacci. Vamos escrever isso também. Marcamos a confluência entre o suporte e resistência rompida e um dos níveis de Fibonacci. Então, nesse caso, basicamente, essa aqui é a região de confluência, tá? E aí nós podemos esperar pela formação de algum padrão de candle que nos sinalize entrada de força compradora vendedora na direção do rompimento. Aguardar a formação de algum candle de entrada na direção do rompimento. Nesse caso, o rompimento aconteceu. Como foi o rompimento do ponto de suporte, vamos aguardar então, procurar oportunidades de venda. Vamos pensar em possível compra? Não, porque ele rompeu o ponto de suporte, tem chance de continuar o movimento de queda. Agora, vou falar rapidamente para você de stop loss e de take profit, tá? Stop loss, eu recomendo, aqui já vai uma ideia minha, tá? Recomendo que o stop loss seja sempre posicionado um pouco acima da região de resistência que foi rompida, ou um pouco abaixo do suporte que foi rompido. Nesse caso, o stop loss um pouco acima desse nível, por causa que esta é a resistência, que foi o suporte, né, que foi rompido, tá? Então, um pouco acima da região de resistência que foi rompida, ou, né, no caso, do suporte ou da resistência. Beleza? E take profit, eu penso sempre em 3 possibilidades. E aí você vai escolher a que fizer mais sentido para você.
Vamos pensar nisso aqui. Qual seria uma das possibilidades? Primeira possibilidade, um take profit inicial na região do 23,6% da Fibonacci. Eu gosto desse nível por causa que muitas vezes o mercado ele dá uma entrada, quando ele cai até aqui, tá? Depois ele inverte e volta. Pelo menos aí você já conseguiu colocar, né, alguns pips no bolso. Tá? Então, aqui uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria no nível 0, tá, da Fibonacci. Vamos colocar para cá. E uma terceira possibilidade para quem gosta de alongar mais o alvo das operações seria, e aqui já é um pouquinho mais complicado também, não é complicado, tá? Mas um pouquinho mais, demanda um pouco mais de conhecimento, seria medir este movimento que causou o rompimento, veja bem, medir esse rompimento que causou o rompimento do ponto de suporte e projetar este movimento a partir do ponto mais alto da retração, projetar ele para baixo. Vamos fazer isso? Muito bem, pegamos aqui a nossa linha, marcamos desse jeito, tá? Podemos marcar aqui, desta forma, certo? E a gente projeta para cá, olha aí. E aí ficaria nesse formato, vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima, para você ver, e a gente marca um terceiro alvo nesta região, ok? É basicamente nós procurarmos por uma situação, olha aí, agora ficou bem desenhado, né? Esse era o ponto de suporte anterior, foi rompido. Diógenes, podemos negociar o rompimento imediatamente? Não é o que eu estou te recomendando nesse vídeo, tá? Existem estratégias para fazer isso, mas eu estou te falando de uma outra forma. Ah, rompeu, vende. Não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, rompeu? Ok, marca o rompimento, marca a Fibonacci, procura algum nível de suporte de resistência interessante nesta região, procura por algum candle que mostre a entrada de força compradora ou vendedora e você pode posicionar o seu stop loss um pouco acima do suporte rompido nesse caso, tá? E take profit, 3 possibilidades. 23,6 seria um take bem curto, 0, né, o nível 0 da Fibonacci, ou ainda a projeção deste movimento, projetando ele a partir desta região de rompimento, esperando que o mercado consiga romper esse ponto de suporte aqui, e aí ele busca esse outro aqui embaixo, tá bom? E depois, Diógenes, a gente refaz todo o processo quando o mercado romper. Afinal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos atualizar a FIBO. Então, vou apagar um pouco essas coisas. Vamos atualizar os nossos pontos de interesse. Veja bem, quando eu estava fazendo o começo dessa análise com você, eu marquei 2 pontos de interesse, não é? Esse aqui em cima, essa resistência, e esse suporte. Muito bem. E agora, o que aconteceu? Quando o mercado rompeu aqui, ó, o que aconteceu? Bom, esse ponto de resistência não faz mais sentido, porque a resistência agora se tornou este outro nível aqui, ó. Esta aqui é a resistência agora. E o ponto de suporte é esse aqui. Então imagina que nós, de novo, né, só imaginando que esse cenário não tivesse acontecido ainda, tá? A gente não sabe o que aconteceu. Então aqui está o nosso ponto de interesse. Nesse caso especificamente, quando o mercado rompeu para baixo, nós refazemos o processo. Vamos marcar Fibonacci, este movimento aqui, com a Fibonacci, e vamos procurar pelas possibilidades de operação. Rompeu, vamos marcar, vamos fazer isso de novo, vamos olhar um pouco mais de perto, ok? Marcamos esse movimento com Fibonacci. E aqui já temos uma coisa, né? O que aconteceu? Bom, o nível de 38,2 está acima do ponto de suporte rompido. O que isso quer dizer? Que este rompimento não foi grande, não foi forte o suficiente. Se esse nível, que é o primeiro nível de interesse, que é o 38,2, deixa eu tirar um pouco a minha câmera aqui, que senão não vai aparecer para você. Vamos mudar de lado e colocamos para cá. Ok. Se esse nível aqui, ele não ele está acima do ponto de suporte que foi rompido, significa que este movimento aqui, ele não está grande, não foi grande o suficiente, tá? O ideal seria que ele tivesse sido um pouco maior, para a gente ter algo assim, ó, em torno de 50% e etc. Quando o mercado voltar, ele voltar nos 50%, tá? Ou 38% pode ser, mas nesse caso o 38% ficou um pouco curto, e aí a gente, é claro, precisa escolher aí se vamos querer operar ou não.
Lembrando que todos os modelos operacionais eventualmente vão falhar, tá? Não tem como escapar disso. Em algum momento você vai tomar stop, né? Se você vai ter a operação negativa, não tenha dúvida disso, tá? E eventualmente vai acontecer isso aqui, ó, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto. Eventualmente pode acontecer isso daqui. Você marcou um ponto de resistência, um ponto de suporte, talvez, né? Deixa eu melhorar aqui também por aqui. Talvez tenha feito uma venda por aqui, e aí o mercado foi lá e deu stop na sua operação. Tá tudo bem. Se você tiver um bom gerenciamento de risco, né, você vai conseguir ser lucrativo. E tá tudo bem. Se você tiver um bom gerenciamento de risco, isso aumenta, né, a tua eficiência no mercado, tá? E aí o que acontece quando ele faz o rompimento desse formato? Aí a gente vai considerar esse nível como sendo ponto de suporte e que ele fez o rompimento. E aí a gente traça a FIBO de baixo para cima e invertemos a nossa direção no mercado. O que eu recomendo que você faça agora? Primeira coisa, que você entre em markets.com, entra lá, abre uma conta demo para você testar isso que eu acabei de te apresentar. Isso pode ser feito, operado, né, em uma plataforma, no MetaTrader 5, pode ser operado no TradingView, enfim, MetaTrader 4 é uma análise técnica de suporte e resistência mais Fibonacci. Reveja essa aula se for preciso, tá? Escreva a tua ideia, o teu plano de trading, de como que você vai operar. Dê forma, tá? Eu digo assim, escreva para você organizar o teu pensamento e você saber exatamente como se comportar em todos os momentos no mercado. E aí faz o teste. Faz um teste para você ver como que isso funciona. Quando você testa, você se prepara melhor. O treinamento é muito importante. Deixa seu like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e logo vou trazer mais vídeos para você a respeito do mercado financeiro. Beleza? Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.